Aguardando a Mariana entrar, convite ser realizado. Boa noite, Mari! Boa noite! E aí, galera? Vamos entrando? Diretamente dos Estados Unidos para todos nós. É, que honra, né? Muito obrigada pelo convite. Muito feliz e honrada. Depois de tanto fera aí falando, a responsabilidade é grande, né? Só tem Isso fera nesse aí, grupo. Vamos ver se a gente dá conta do recado. que bom. Vai dar tudo certo sim, Mari. E como é que tá aí? Quantas horas agora aí, Mari? Aqui são 8 horas e 5 minutos. Aqui são 6, são só duas a menos. Tá bom, tá cedo ainda então. Como hoje é sexta-feira, então a galera deve estar chegando aos poucos. Uhum. Hi, É. Johnson, how are you? Johnson, um colega meu que mora aí, americano, Mari, perto de Ah, você. Eu legal. acabei convidando ele também. Ah, legal. Ele fala bem português, mas ele é americano. Good evening, Silvio. Silvio, Silvio. Tem meus amigos aqui de Bom, Nashville também entrando, que que eu tô bom, né, vendo. Mari? Eu É, vi umas 3 pessoas com o sobrenome Tondo. Imagino minha que deva ser. família, minha família entrando. Que bom. Mari, e aí, como é que foi o dia de trabalho hoje? Então, tudo tranquilo por aqui. Publiquei um podcast ontem, né? Um episódio. Sim, É, sim. e por enquanto eu tô mais com a telehealth. Não voltei ainda para a clínica. Então tá tudo caminhando bem, graças a Deus. A gente espera que Então, logo esse número de casos diminua, né? Não para de subir. é. Mari, olha só. Primeira coisa, antes de começarmos, queremos te agradecer demais por você ter aceitado o nosso convite. É uma honra para a gente. Você está no nosso grupo aí desde, se eu não me engano, desde quando iniciou também, logo um pouco depois você entrou. Faz tempo. Nos auxilia bastante com a sua ajuda. Eu acho que você entrou em 2015, que eu estava vendo aqui. Algumas pessoas eu consigo saber quando entraram, 2015, 2016. E Uhum. você, te agradecer de novo. Já falei com você em outros momentos, por você estar nos ajudando, estar apresentando para a gente o seu tema hoje. Tá? Vai ser um. Galera, eu e a Mari vamos fazer apenas um bate-papo. Não sei se a Mari vai trazer algum caso clínico. Então vai ser uma coisa assim mais relaxante mesmo, tá? Uma coisa assim suave, tranquila, para sabermos a experiência no Brasil, da experiência dela no Brasil, a experiência dela nos Estados Unidos. E conforme eu conversei com ela, vai ser bem interessante. Aqueles que querem fazer o diploma lá fora. Então ela vai trazer algumas situações, umas coisas se assemelham ao Brasil, outras não assemelham. Então vai ser um caso bem, um bate-papo bem interessante mesmo para todos nós, tá bom? Mari, gostaria então que você se apresentasse para a gente. Então, eu me formei pela UDESC, na Universidade do Estado de Santa Catarina, em 2011. Depois disso, eu fiz a minha pós-graduação em osteopatia, como muita gente aqui, né? Fiz Pilates, na época também estava em alta. E aí, em 2014, eu comecei com o Mackenzie e me certifiquei no método em 2016. E aí, desde o começo, né, já comecei a direto aplicar a técnica, me encantou muito, sou muito apaixonada pelo Mackenzie. E todo mundo aqui sabe, né, que trabalha, os resultados incríveis que a gente tem. Então, eu trabalhei no Brasil, né, com atendimentos particulares, né, como a maioria aqui dos nossos colegas. E em 2017, que eu me mudei para aqui para o Tennessee, para Nashville, Tennessee, nos Estados Unidos, e comecei aí a batalha pela minha licença aqui nos Estados Unidos. Então, demorou para conseguir, mas finalmente agora eu tenho minha licença, posso trabalhar, tá tudo tranquilo. E resumidamente essa é a minha trajetória. Parabéns, parabéns. Excelente.
Mari, quando você fala que você começou o MDT em 2014 e se certificou em Uhum, 2016, esse, e logo em 2017 você foi para os Estados Unidos. uhum. Você teve alguma experiência Isso. nesse período de um ano no Brasil com o MDT ou foi Tive, direto? tive. Não, eu já comecei desde o primeiro módulo, que foi em 2014, já comecei a aplicar direto. Aí cada paciente que chegava, eu só usava o Mackenzie. Aí, claro, os pacientes novos dava para fazer, né? Os antigos já não gostavam tanto. Alguns já eram mais Uhum. resistentes, porque estavam acostumados com terapia manual, querem manipulação, né? Então, tem que também respeitar o que o cliente quer, mas desde o começo do Mackenzie, eu tentei ser o mais pura que eu conseguia, né? De acordo com as Sim. exigências dos pacientes, mas deu para ter uma experiência bem legal antes de me mudar assim. Bom, quando você, eu estou lembrando uma situação, agora eu já vendo a sua situação nos Estados Unidos. Quando convidamos a Poliana, liguei para a Poliana, ela estava no Canadá e ela foi por um objetivo, que ela me explicou, estudos. No seu caso, por que você escolheu Tennessee? Qual a diferença de um estado para o outro aí? Não fui eu que escolhi o Tennessee, né? O Tennessee me escolheu. Sim, Não, ó, foi o meu, meu marido é daqui do Tennessee, então a gente se conheceu lá em Floripa, onde eu morei pelos últimos 10 anos. E aí, eventualmente, eu acabei me mudando para cá com ele, né? E hoje a gente mora aqui onde ele é, da onde ele nasceu, né? Onde ele sempre morou aqui, foi nesse estado, e a gente acabou vindo para cá. sim. Mas daí, como é que foi a questão da documentação, a tradução, o envio? Porque muitos colegas acabam entrando em sites para tentar mudar de país. Eu tive uma colega que pagou um dinheirão para tentar ir para a Dinamarca, conseguiu, mas ela gastou muito dinheiro nessa questão de como procurar alguém para orientar. Como é que foi o seu caso? Já que você já Uhum. tinha o seu marido aí e já te deu uma força. Eu já estava pesquisando bastante, né, sobre como é que era o processo. Tem grupos no Facebook que tem bastante informação, que ajuda muito, fisioterapeutas nos Estados Unidos. E aí, depois de um tempo pesquisando, eu já tinha uma boa ideia. Mandava e-mails perguntando para os órgãos quando tinha dúvida e tal. E aí eu resolvi começar. E aí o processo eu já vou então dar uma pincelada no processo só para quem tem curiosidade de como é que funciona. Sim, Então, assim, o primeiro passo é escolher o estado, né, que tu quer a tua licença, porque cada estado tem leis diferentes. Então, tu vai ter que se submeter às leis daquele estado e a tua licença só vale naquele estado, num primeiro momento, né? sim. Então, eu investiguei as leis do Tennessee. Aqui, o estado é um pouquinho mais, tem bastante regrazinha, é um pouquinho mais chato nas exigências. Então, demorou um pouquinho mais. Tem estados que são mais simples, que não demora tanto. Então, assim, aí eu tive que juntar toda a documentação da faculdade, cursos de pós-graduação, tudo que eu tinha, mandei para lá, para um órgão que é a FCCPT, que avalia os currículos para dar equivalência, né? Então, aí tu manda, tu traduz tudo, envia para eles, eles analisam, e aí eles Sim. te dão uma resposta de quais são as diferenças, quais são as matérias que estão faltando, o que mais tu tem que fazer para conseguir completar, né? Conforme a exigência deles. E aí também tem uma exigência do TOEFL, que é a prova de proficiência no inglês. Então, essa parte é difícil para a gente que, quando mora no Brasil, né, que sabe aquele inglês mais ou menos, para conseguir uma nota alta dessa, assim, tem que conseguir a fluência. E demorou um tempo para eu conseguir, né? E ele é dividido em 4 partes. Na parte do speaking, que é a parte que eu acho mais difícil, né, para gente, Sim. tinha que Que conseguir é a de 0 a conversação 30 no Brasil, né? pontuação tem que conseguir a pontuação 26 de 0 a 30. Se tu não conseguir a pontuação, eles nem olham teus documentos. Então, a primeira coisa que tu tem que Eita. conseguir é essa nota que é bem alta. Então, quando logo que eu me mudei, eu sabia o inglês básico, assim, como a gente sabe, mas não com aquela fluência para conseguir uma nota assim alta.
Então, aí eu comecei a estudar, comecei a conviver mais aqui, falar com as pessoas, e aí finalmente consegui a nota, avaliaram meus documentos, e aí eu tive que fazer mais umas 3 matérias, 4 online, não foi nada muito complicado. Graças a Deus não tinha muitas diferenças, porque aqui, apesar de agora na faculdade eles se formam com nível de doutorado, e são 7 anos de faculdade. E apesar Sim. disso, eles comparam o ano que tu se formou para poder comparar com a equivalência daquele período, né? De quando tu se formou. Então, graças a Deus, não tive que fazer muitas coisas com relação a matérias. Aí tive que provar a experiência do Brasil para horas de estágio. E aí eu tive que resubmeter todos os documentos, aí eles avaliam. E aí, finalmente, eu recebi a equivalência. E aí, isso tudo para poder, como eles falam, sentar para o exame, né? Então, todos os Uhum. fisioterapeutas nos Estados Unidos, quando eles terminam a faculdade, tem que fazer uma prova, que é o conteúdo da faculdade inteira, que se chama o NPTE, e é que nem a OAB, né, no Brasil, pro pessoal que se forma em Direito, então tu só consegue a licença depois que tu passa nessa prova. Então, esse é o maior desafio, né, de todos, conseguir. Eu fiz um cursinho para relembrar tudo, porque eu já tinha me formado já fazia, Tá. né, um bom tempo. E aí a prova é muito rápida, é muitas questões, entra coisas que a gente não faz nem ideia de leis deles daqui, de estatísticas, de várias outras áreas que a gente não tem muito conhecimento, então tive que dar uma estudadinha legal aí nessa parte, mas graças a Deus passei de primeira. E aí vem a licença provisória, porque aqui no Tennessee eles têm essa exigência. Então, depois que tu consegue a tua licença, tu passa no exame, consegue, né, a tua licença provisória, tem que trabalhar 500 horas, 480 horas, sob supervisão de algum fisioterapeuta, para ele assinar depois que tu termina as tuas anotações sobre, né, os pacientes, ele tem que assinar para conferir que está tudo certo. Então, eu tive que fazer essas 500 horas e depois disso, tu tem que se submeter a todo o board, né? Todo o pessoal lá do estado para conseguir a definitiva. Aí tu vai, eles te chamam lá, chamam teu nome na frente, tu vai lá, responde as perguntas e aí fechou. Aí eu consegui finalmente a licença definitiva. Então, isso tudo aí foram quase 3 anos, praticamente Eita. 3 anos nessa jornada. E Mari, sem então contar, você né, o paga. custo. Uhum. Isto, queria chegar aí. Você Uhum. falou que são quatro etapas? É o São speaking? documentação. Ah, tá, o Sim, TOEFL, aham. A prova de tá. inglês é o speaking, listening, writing e listening, speaking, writing and reading. Ok, Então são as quatro tá. áreas. Então você falou que o speaking é o primeiro. Se você não tirar 26 de 30, eles nem olham sua documentação, tá? Uh-uh. Aí você fez um custo alto para fazer o TOEFL. Se você não passar nem Uhum. na primeira, você tem que pagar tudo de novo? Uhum, sim. Eu fiz algumas É. vezes. Mas assim, não é todo estado que tem essa mesma exigência. Isso aqui, Ah, tem tá bom. estados que têm exigências um pouco mais tranquilas, mas agora as leis estão mudando e para fazer a prova no final, eu acho que Sim, todo mundo vai ter que ter o TOEFL. Então estão mudando essas leis. entendi. E aí tem a parte do custo, né, de tudo, que é pagar tradução, pagar para submeter o processo. Essas provas aí são caríssimas, né? A minha prova, não sei, não me lembro, foi 500, $600 para fazer aquela prova final da fisioterapia. E aí não passou, tem que, né? E de novo, tem estados que limitam as tentativas para passar nessa prova. Então, se tu não Sim, passa, às vezes na primeira, não passa na segunda, tu tem que fazer outros cursos, esperar não sei quanto tempo para conseguir de novo. Então, tem bastante, dependendo aí do estado que tu tá, tem bastante regrinhas diferentes. E tem entendi. a parte migratória, né? Não sei se eu já posso ir para essa Pode, parte, aí pode se sim, alguém tem vamos alguma lá. pergunta. Então,
E daí a parte migratória, isso é uma parte interessante, porque assim, como eles precisam de fisioterapeuta, eles dão um green card para quem quer vir trabalhar aqui. Mas, como as leis mudando, está ficando cada vez um pouco mais complicado. E, e aí, se tu quiser conseguir a parte migratória pela fisioterapia, tu tem que fazer a tua formação no nível de doutorado. Então, eles exigem muito mais créditos, muito mais horas. Porque quando a minha equivalência foi tipo de mestrado, de masters. Só que a deles, mesmo o doutorado deles aqui, não quer dizer aquele doutorado acadêmico, né? É um doutorado prático. Então, aí a única diferença é que tu vai ter que passar por mais requerimentos para poder fazer essa aplicação para o Green Card, né? Então, eu não fiz Sim, pela fisioterapia, né? Como o meu marido é americano, eu fiz pelo processo, né? Pelo casamento com ele. Então, para mim sim. foi um pouco mais fácil, né, nesse sentido. E mesmo assim demorou um ano, mas deu certo, então eu não precisei me preocupar com aquela parte. Mas se tem gente interessada em tentar conseguir licença para trabalhar, consegue pela parte profissional, só é um pouco mais complicado que tem que cumprir mais requisitos, mais carga horária, né? E tem que ter a equivalência do doutorado. Interessante. Interessante isso, Mari. Aí nós chegamos, você conseguiu a licença provisória, a licença definitiva e esse processo migratório, que aí você disse Isso. que é a parte. Uhum, Como é que foi uhum. a sua experiência no primeiro emprego aí? Então, quando eu me mudei, assim que eu consegui a minha licença para trabalhar, não na fisioterapia, mas só para trabalhar de qualquer forma, eu comecei a trabalhar como técnica de fisioterapia. Então, aqui tem outras opções, né? Sim. Trabalhando como técnica, o que o técnico faz? Ele executa o tratamento. Então, o fisioterapeuta determina qual que é o tratamento, passa os exercícios, a lista de exercícios, e o técnico passa os exercícios para o paciente, corrige ele, garante que ele está fazendo tudo certinho, ele e todos os outros pacientes, né? Sim. Então, eu falei, vou trabalhar nisso aí para eu começar a me inserir na área, ver como é que funciona, como é que é. Então, o que é que eu fiz? Eu não conhecia ninguém. Aí eu cheguei, eu pensei, o que que eu vou fazer? Eu entrei no site do Mackenzie, peguei a lista dos certificados no site daqui da minha cidade e mandei e-mail para todo mundo. Comecei a perguntar como é que funcionava, falei que eu estava procurando, falei da minha história, falei que eu estava procurando um emprego como técnica. E aí, uma fisioterapeuta, que era diretora de uma clínica aqui de um grupo grande, me respondeu, a gente foi tomar café juntas e ela me ofereceu o trabalho. Aí eu, feliz da vida, aceitei e comecei a trabalhar lá. Então, ela é diretora e certificada no Mackenzie. Aí comecei a Hum, trabalhar e aí, durante esse tempo, eu comecei a observar, assim, os pacientes, né? Eu tava lá, via ela atender, passava os exercícios. Eu falei, mas ela é certificada. Aí eu via uns pacientes, assim, que o volume é muito alto, né? Nas clínicas. Então, é, tinha paciente que eu via assim, nossa, tava obstruído. Então, esse era um dos casos que eu ia falar. Paciente obstruído para hum, flexão, com dor na coluna. E ela passava extensão, assim, isso que ela não usava, assim, puramente o Mackenzie, bem longe disso. Mas ela passava extensão, e eu falei, gente, mas olha só, pra mim, gritava no meu olho que ele tava bloqueado em flexão. E daí, assim, não queria me meter, né, porque eu, teoricamente, eu só executo o que eles fazem, o que eles falam pra fazer. E aí eu falei, sim. comentei com ela, falei, olha, tu já percebeu que ele tá assim, bloqueado em flexão, que tal? A gente, né, tentar sugerir, porque ela sempre foi muito legal comigo, ela sabia que eu era certificada, que eu tava, né, que eu tava naquele processo para conseguir a licença. Então, às vezes, ela deixava eu tentar alguma coisa com os pacientes. E aí ela falou, tá bom, vai lá, tenta. E aí eu comecei a fazer flexão com ele, comecei flexão deitado, ele foi melhorando, flexão sentado, flexão em pé. No mesmo dia, o cara desobstruiu, melhorou, saiu sem dor. Dela, nossa, que legal, não sei o quê. Aí eu comecei a pensar, nossa, mas pra mim, assim, foi tão gritante aquilo, como é que ela não percebeu, né? E aí o segundo caso foi um dos casos, né? O segundo,
o paciente estava era paciente de ombro, estava um tempão indo lá, obstruído para flexão e abdução, e não melhorava, não melhorava. E aí, um dia eu pedi para ela se eu podia dar uma avaliadinha rapidinha nele, só pedi para ele fazer os movimentos, e eu vi, não tinha restrição de rotação interna, não tinha restrição de extensão, só flexão e abdução. Daí eu falei, eu lembrei daqueles padrões que o Liberato ensinou pra gente em um dos Sim, cursos, os padrões mais comuns de ombro que a gente vê, né? sim, Se tem restrição em extensão, rotação interna e flexão e abdução, normalmente responde mais com extensão e rotação interna. Se tem restrição só de flexão, abdução, normalmente responde mais com adução horizontal. Aí eu lembrei disso e aí eu falei, vou tentar com ele adução horizontal. E não foi que era um desarranjo e ele desobstruiu na hora fazendo adução horizontal. E daí a minha diretora, nossa, como é que tu percebeu? Porque assim, eu não tinha muitas chances, né? Tinha que tentar uma tentativa e vamos ver o que acontece. E aí o resultado foi muito legal. Ele melhorou muito na hora, o paciente ficou impressionado, ela ficou impressionada. E aí um terceiro caso também que eu passei era paciente de coluna com flexão com rotação. E o paciente também melhorou dela. Nossa, mas por que tu pensou nisso? Daí a gente começou a conversar, discutir. E aquilo me chamou atenção porque eu pensei, nossa, ela é certificada, mas assim, eles não têm a mesma experiência clínica que a gente tem por ver tanto paciente, né, particular, tu e o paciente, um paciente por vez, por sim. uma hora que tu consegue parar, tu consegue pensar, tu começa a reconhecer os padrões dos pacientes e tu começa a ficar mais eficiente, né, na técnica. E ali, claramente, era uma coisa que ela não conseguia fazer, nem por causa dela, profissional, mas é por causa do jeito que o sistema é formado, o sistema de saúde é formado nos Estados Unidos. Então, aquilo me chamou atenção. Nossa, eu falei, se ela é certificada, eu ia imaginar que ela tinha uma boa experiência Muita com coisa, método e é. tudo. Mas não foi assim. Não foi assim. Então, essa foi a minha primeira experiência quando eu trabalhei como técnica. E aí, depois disso, eu parei para estudar, para passar no exame lá de certificação para fisioterapia. E aí, depois eu tive meu segundo emprego, que aí foi como fisioterapeuta já. Quer que eu dê uma freada? Tem alguma pergunta? Posso Não, continuar? as perguntas que tem aqui relacionado, o Gustavo fez, o Roberto fez, é, já vai estar dentro do, do, do roteiro, né? Uhum, Que nós tá, discutimos. São aquelas mesmas perguntas que eu imaginei que o pessoal ia te perguntar. A gente tá. vai Então tá. conseguindo. Antes de você falar sobre o seu segundo emprego, como é que o fisioterapeuta acabou de se formar, ele é lançado no mercado de trabalho aí? Essa questão, como é que é fácil aderir ao plano de saúde ou não, ao sistema Então de é saúde do assim. americano? Então, assim, normalmente, quando os profissionais se formam, eles vão direto trabalhar para essas clínicas grandes. O que que acontece, né? A faculdade é muito cara, né? Então, eles saem com muita dívida da faculdade e aí eles têm que pagar. Então, eles querem trabalhar e pagar a faculdade, pagar as dívidas. E o sistema, assim, tem poucos profissionais que, aqui pelo menos, né? Falando aqui pela minha região, tem poucos profissionais que atendem que nem a gente atende particular. A maioria procura emprego nessas clínicas grandes. Então, eles entram nesse sistema de convênio, atendendo por convênio, e aí tem aquela pirâmide. Então, eu vou entrar um pouquinho, explicar como é que funciona o sistema de saúde, que vai ficar mais fácil de Sim, entender a relação de como é que os profissionais do MDT trabalham aqui. perfeito. Então, são essas grandes clínicas que são sempre dominadas pelos convênios, e ninguém pensa logo em abrir uma clínica, né? Acho que as pessoas ficam com medo ou nem cogitam como opção. Como assim, os quiropratas, quando eles se formam, já é praticamente certo que eles vão abrir a prática deles particular, e não é o mesmo com os fisioterapeutas. Então, eles vão para trabalhar nessas clínicas grandes. E, e aí, eles têm um salário, que é um salário bom, né? É um salário
A média é bom, não vai ficar rico, mas vai viver bem. A média, acho que do país está em US$ 75.000 por ano. Então, eles ganham um plano de saúde, eles ganham benefícios, férias, 2 semanas de férias, para começar isso. E, e aí eles pagam educação continuada. Então, para conseguir renovar a licença, tu tem que fazer a cada 2 anos, se eu não me engano, número X de créditos em cursos para conseguir renovar a licença. Então, essas clínicas, elas oferecem cursos de educação continuada para os Sim. profissionais qualificarem. Então, por exemplo, a primeira clínica que eu trabalhei, eles ofereciam Mackenzie, eles eram muito fortes no Mackenzie, eles traziam profissionais para vir dar o curso. Então, muitos dos fisioterapeutas que trabalhavam para aquela franquia eram certificados no Mackenzie. E isso é muito legal, né? Então, cada clínica oferece o seu. A última clínica que eu trabalhei agora, ela ofereceu do Maitland. Mas aí como é que era? Tu tinha que fazer a certificação, aí tu faz 2 anos para ter aquele título, e só que aí eles te obrigam, naquele caso, a trabalhar por mais não sei quantos anos, eram 1 ou 2, depois que tu faz a certificação. E aí, se tu quisesse sair da clínica, tu tinha que pagar o curso de volta, pagar a certificação de volta. Então, tem algumas coisas assim também. Mas de modo geral, eles oferecem esses cursos, o que é legal, né, para os fisioterapeutas, mais uma opção de crescimento. É, e aí, esses são os benefícios, a segurança de trabalhar para uma clínica grande. Só que, dependendo da clínica, tu vê mais pacientes, outras um pouco menos, mas de modo geral, todo mundo vê muito paciente. Então, Uhum. a segunda clínica que eu trabalhei, tinha dias que eu tinha 20 pacientes na minha agenda para eu ver em 7 horas. Então, assim, é uma Eita. loucura. É uma loucura. E aí temos, assim, né, nesse sistema tem o fisioterapeuta, aí depois do fisioterapeuta tem o fisioterapeuta assistente, e aí tem o técnico. Então, eles contratam bastante assistentes, porque é mais barato do que um fisioterapeuta, né? E os assistentes, eles podem também prescrever o tratamento, eles podem passar os exercícios, modificar os exercícios, mas eles não podem avaliar e eles não podem reavaliar. Eles também não dão a alta, quem faz isso tudo é o fisioterapeuta. Então, os convênios, eles exigem, de modo geral, uma vez por mês, você tem que reavaliar cada paciente. E tem alguns planos de saúde específicos, como Works Comp, que é os pacientes que se Hum. machucaram no trabalho. Tem uns que tem que avaliar a cada 2 semanas, tem que reavaliar. Reavaliar é fazer todas as medidas de amplitude de movimento, força, equilíbrio, o que foi feito na avaliação tem que refazer. Então, o fisioterapeuta, além de cuidar dos seus pacientes, ele tem que cuidar dos pacientes dos assistentes. Cuidar, que eu Assistente. digo, é fazer as reavaliações e é responsável por assinar todas as progressões, né, as notes, a progressão que tu faz depois de cada paciente dos assistentes também. E supervisionar o técnico. Então, é bastante carga em cima do físio. A gente trabalha assim com um carrinho, com o seu computador. Então eu carrego meu carrinho para lá e para cá com o meu computador, porque eu vou atendendo e vou aqui, ó, só digitando tudo que eu tô fazendo com cada um. Então no começo eu estranhei muito, porque eu tinha que trabalhar de óculos. Eu tenho problema de visão, mas nunca me atrapalhou no meu trabalho. E aqui, a maior parte do tempo eu passava na frente do meu computador fazendo as anotações. E aquele volume todo, assim, me agoniava muito, porque eu não conseguia, às vezes, olhar para o plano de tratamento, eu não conseguia mudar o que eu queria fazer com o paciente. E vinha, gente, tu tem avaliação aqui meia hora, tem que fazer a reavaliação desse, daquele, e tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, é bem difícil nesse sistema de conseguir dar a atenção que o paciente merece, conseguir fazer aquela avaliação com Sim. calma do Mackenzie, que a gente gosta de fazer. Tudo é eletrônico, então não tem como usar ficha. Tu pode até usar a ficha para avaliação, só que tu vai ter que repassar tudo para o computador. E no final do dia, se tu teve 7, 8 avaliações, tu tem que fazer todas as anotações de todo mundo, tu não sai do lugar. Então, no começo eu tentei fazer bonitinho, no papel. Aí eu tava ficando acumuladíssima de anotações para Hum. fazer. Eu falei, isso não vai funcionar. Então, eu tinha que fazer direto do computador, lá do jeito que dava. Eu avaliava todo mundo com Mackenzie.
E aí anotava lá, tinha que fazer os testezinhos básicos, né? Por causa dos quesitos lá dos planos de saúde. Teste de força, Sim. medir direitinho a amplitude de movimento, fazer tudo aquilo. Mas a minha avaliação e meu tratamento sempre baseados no Mackenzie. Então, do jeito que dava, eu fazia. E aí era interessante que nessa clínica, em especial, em particular, tinham muitos acidentes de carro. Então, isso é uma coisa bem interessante aqui que acontece sobre os processos, né? Então, por exemplo, teve um acidente de trânsito e aí a pessoa que foi que alguém bateu nela, né? Ela processa o outro que bateu o carro nela e aí ela vai fazer fisioterapia e o advogado dela que paga a fisioterapia e aí depois ela vai dar as Eita. despesas médicas para outra pessoa pagar. Então, o que acontece? Esses pacientes são bem difíceis. Primeiro que eles vêm com dor em tudo, e principalmente Uhum. dor cervical, dor lombar, e, e aí muitos deles eles não querem estar ali, eles estão ali só porque eles querem ganhar o dinheiro, querem processar a outra parte. Então, esse tipo de paciente é um perfil bem desafiador, bem difícil, porque aí mesmo que eles estão melhorando, por exemplo, o advogado quer que eles façam 20 sessões. Essa era a média, era a lei média. Vai fazer 20 sessões. E aí, se o paciente já melhorou com duas, três, ele tem que fazer mais 17, porque o advogado está falando que isso é bom Eita. para o caso dele. O advogado fala que Uhum. isso é bom para o caso dele. Então ele vai lá, e aí às vezes eu pergunto, como é que tá a dor? Porque a gente tem que dar a escala. De 0 a 10, como é que tá a dor? Hoje tá 0. Aí eu vou lá, coloco 0, daí a minha diretora chegava e falava, como assim tá 0? Porque não pode botar isso aqui por causa de todo aquele negócio do processo. Então envolve bastante coisa, assim, esse é um cenário bem complicado e bem comum aqui. Outro tipo de paciente também que é complicado, que é aqueles os veteranos de guerra, né? Então, por exemplo, esse tipo Sim. de paciente que não recebeu o tratamento adequado, eu tive uma experiência que foi bem estranha. Eu tive esse paciente vindo para avaliação, ele estava completamente travado na cervical. Realmente estava anos e anos de tratamentos não bem sucedidos, ele não teve o apoio que ele gostaria do plano de saúde dele, não autorizavam os serviços, ele estava bem insatisfeito. Então, ele foi para aquela sessão com a intenção de me gravar e me fazer concordar com ele que a fisioterapia não ia ajudar ele naquela situação. E ele claramente só queria provas para poder processar o governo, ou quem quer que seja, aquele plano de saúde, por não dar assistência para ele. Então, tu encara várias situações bem diferentes que a gente não faz ideia, né? E isso, assim, foi bem desafiador, né, no começo. Então, esses foram alguns exemplos dessas situações que a gente enfrenta aqui. Ô, Mari, essa questão do que você falou, pegando até o gancho da pergunta do Gustavo, vocês aí cobram a sessão à parte da avaliação? Como é que funciona essa questão dos convênios com vocês aí? Uhum, uhum. Então, o convênio, eles pagam. O que tu manda para eles é o que tu fez naquele dia. E eles vão pagando individual cada sessão, né? Então demora uns 3 meses para eles te reembolsarem, né? Te pagarem o valor daquela sessão. E olha, para ser sincera, eu não sei se tem diferença. Os códigos são diferentes, provavelmente o valor deve ser diferente, mas eu nunca lidei diretamente com os valores do plano de saúde. Mas eles estão sempre procurando uma desculpa para não pagar. Então, a documentação tem que ser assim impecável. Tem que escrever textos, entendeu? Hoje o paciente melhorou com aquilo, piorou naquilo, fez esse exercício para isso. Tem que ser uma documentação bem detalhada e também para a tua proteção, né? Então, porque tem Sim. muita gente também está procurando uma desculpa para processar, então tu tem que se proteger, então a documentação é tudo que tu tem. E os seguros cada vez ficando mais chatos para pagar, então tem que
tomar cuidado e, infelizmente, é assim que o sistema funciona e ele exige da gente muito tempo para documentação. Então, a minha experiência é, eu passava mais tempo documentando do que com os pacientes, o que é bem frustrante, porque, né, a gente estuda, se prepara tanto para chegar lá e não conseguir desempenhar o que a gente gostaria de fazer, né? Então, Sim. é complicado pelo convênio. E uma coisa que foi muito interessante para mim é o preço da sessão particular. Só que a sessão particular dessas clínicas não é particular em grupo, entendeu? Tu tá ali junto com mais dois ou Tá. três. E a sessão custa 95, $100 e tu tá tendo aquele atendimento de convênio, de grupo. E para mim, eu achei um absurdo, assim, eu acho caríssimo para tu ter um tratamento, né? Porque assim, o que acontece no plano de saúde, a gente cobra por unidade. Então, tu normalmente tem que ter 4 ou 5 unidades, dependendo do convênio. Cada convênio exige um número diferente. Então, eu tenho que cobrar uma unidade de terapia manual, que são uns 15 minutos, uma unidade de exercício terapêutico, mais uns 15 minutos, uma unidade de atividades terapêuticas, que aí são mais funcionais, e aí outra unidade de eletroterapia, modalidades. O que incrivelmente, praticamente todo mundo quer que tu cobre. Então, tu ainda tem que fazer TENS, tem que fazer calor, tem que fazer gelo, para poder cobrar, porque senão tu não tem que cobrar. Então, se tu fizer meia hora de terapia manual, tu não vai ganhar 2 unidades, tu vai ganhar uma unidade. E o exercício Uhum. tem mais valor do que terapia manual ainda. Então, exercício até consegue cobrar mais unidades. Agora, terapia manual, normalmente é uma unidade e acabou. Então, mesmo que tu queira fazer alguma coisa diferente, tu não pode, porque tu tá restrito pelo que tu pode cobrar. Então, tu tem que cobrar de acordo com as regras do seguro. Então, eu acho que isso prende muito o fisioterapeuta, especialmente alguém especializado, por exemplo, do Mackenzie. Não tem como a gente fazer uma sessão de Mackenzie e querer cobrar o convênio por aquilo. Tu pode conseguir uma unidade, mas e as outras? Tu tem que fazer coisas diferentes para poder cobrar. Então, eu acho que isso restringe muito o nosso potencial de realmente ajudar o paciente com o que a gente sabe, né? Tu acaba fazendo o que tu tem que fazer, não o que tu gostaria de fazer, Então não adianta então infelizmente. você ser especialista e trabalhar com convênio, né? Não. Então, isso teve uma entrevista dessa semana que eu fiz do podcast exatamente falando sobre isso. Que essas 2 meninas que eu entrevistei, elas trabalharam por 8, 9 anos nesse esquema dessas clínicas e elas não aguentavam mais, elas falaram, chega, não aguento mais, e resolveram abrir a clínica delas, né, particular. Porque elas falaram assim, a gente fez curso, uma delas é certificada no Mackenzie e fazendo vários cursos para se especializar, ela falou assim, eu voltava para a clínica, eu não conseguia usar. Ela falou, e eu percebi que eu nunca ia conseguir fazer isso trabalhando nesse tipo de esquema, não tem como. Então, então elas resolveram se aventurar, mas infelizmente aqui, pelo menos, são poucas pessoas que fazem isso. A maioria fica aí nesse sistema que eu descrevi. Ô, Mari, eu achei até interessante a sua entrevista, o podcast com essas duas colegas, que eu acabei vendo, né? Eu até fiz um Uhum. comentário hoje lá. Ô, Mari, eu tô me coçando aqui para te perguntar, mas o Silvio já perguntou. O que é? Deixa eu pegar aqui a pergunta dele de novo. Antes de eu pegar a pergunta do Silvio, o Gabriel está perguntando se o que você está falando é a realidade de todos os Estados Unidos ou só do Tennessee? O estado que você está, a Então, sua cidade. eu acho, eu acho que a maioria do país funciona assim. Talvez em alguns lugares, por exemplo, talvez Nova York, Califórnia, que são estados maiores, cidades maiores, eu acredito que deve ser muito mais comum ter clínicas particulares do que aqui, Uhum. né? Então, aqui, talvez por ser um pouco mais interior, a cultura é um pouco diferente. Então, essas minhas Ah, entrevistadas, tá. elas falam que na Califórnia era um pouco diferente. Então, acho que dependendo do poder
da cultura e do poder aquisitivo também das pessoas. Então, cidades maiores vai ter gente que tem mais condições de pagar por sessões. E eu nem acho que é isso, porque Nashville é uma cidade que tem bastante dinheiro, tem muita gente mudando para cá. Eu acho que é a questão de cultura. Inclusive, mesmo que tu vá pelo plano de saúde, o engraçado é que não é de graça. Tem a É, maioria dos convênios tem que pagar a coparticipação e muitas vezes as coparticipações são caríssimas. Para tu chegar a um ponto que tu não tem que pagar a coparticipação, tu tem que chegar num limite tem gente que tem que gastar US$ 2.000 do bolso para poder usar o convênio sem pagar a coparticipação. Então, pelo convênio também não é mil maravilhas. Tu acaba pagando também. Então, o que o pessoal está tentando educar os pacientes é que se ele vai ter que pagar uma coparticipação cara, ele deveria pagar, já que ele vai pagar de qualquer jeito, paga por uma sessão particular e tem um atendimento muito hum, melhor. Então, é isso que o pessoal acha aqui, com quem eu tenho falado, os fisioterapeutas daqui, nas minhas entrevistas, eles acham que isso está mudando e que vai mudar, porque os convênios estão cada vez restringindo mais, aumentando os preços, tá. restringindo as regras, e que eles acham que vai ser muito promissor para os terapeutas que estão fazendo isso, porque o paciente vai ver a diferença de um atendimento particular, mesmo que seja um pouquinho mais caro, ainda vale a pena, já que ele vai ter que pagar tanto do bolso dele para ter um atendimento em grupo não especializado. Então, eu Entendi. acho que temos esperança de que isso comece a mudar e a melhorar, né? Vamos ver como é que Tá, vai acho ser. que sim, o que você está falando agora já seria uma pergunta tanto da Carolina quanto do Gustavo, tá? Uhum, O Silvio está perguntando se tudo que você apresentou uhum. do estado aí, dessa situação que você passa, vocês vivenciam, se você pensa em mudar de estado Olha, eu não por para ter causa um da reconhecimento situação. a mais como Uhum. profissional. Então assim, o meu pensamento é o seguinte: eu tive que fazer essas 500 horas nessa clínica loucura, que nessa clínica, para eu conseguir atuar com o Mackenzie, eu berrava pro paciente lá do outro lado, agora faz isso, agora faz aquilo, para Uhum, tentar oferecer alguma coisa. Então, assim, eu tive que fazer isso por causa da minha licença, eu não podia abrir meu negócio sim. de cara. Então, hoje eu posso. Inclusive, eu fui a terceira clínica que eu trabalhei, essa última, que eu tive que parar por causa da pandemia. Que essa Inclusive, foi eles no me estado, ligaram. foi em Maitland, né? É Foi isso, a essa é situação do do Maitland. Maitland. Uhum. Isso. E aí, eu pensei muito nesse tempo, assim, sobre os teleatendimentos. E eles me ligaram para voltar a trabalhar ontem ou quarta, um desses 2 dias. E aí eu pensei, nossa, mas eu já sei que eu vou. Eu queria muito voltar a trabalhar, porque eu gastei tanto dinheiro, eu investi tanto, eu quero recuperar esse dinheiro. Trabalhei pouco ainda, né, na área para conseguir juntar um dinheirinho. E aí eu pensei, nossa, eu não vou conseguir fazer do jeito que eu quero. Não interessa, mesmo que uma clínica seja um pouquinho melhor que a outra, vai ser o mesmo estilo. Então, Sim. eu vi para comprar um estúdio de Pilates, que eu também, nesse período todo, eu dei aula de Pilates aqui. E aí eu vi para comprar um estúdio, para colocar um consultório junto. Não deu certo, mas aí me fez pensar nesse período da quarentena toda. E, e eu decidi que eu vou começar a fazer, vou abrir uma clínica online, por enquanto. É isso que eu vou fazer, porque aí eu não vou atender seguro. Eu posso fazer uma Mackenzie com o meu paciente do jeito que eu quero, sem me Sim. preocupar com essas leis todas, com essas restrições que eles colocam. E resolve essa situação dessa pandemia, que tem muita gente com medo de sair, né? Então, quando eu comecei a Sim. trabalhar, o pessoal, no começo, assim, quando começou essa pandemia, o pessoal, muita gente já não estava mais indo, né? Caiu muito. Então, quem me garante que não vai cair de volta? Então, essa é a minha ideia agora. E mesmo num futuro, se eu não for fazer isso, eu disse não para o trabalho com muita dor no peito, mas eu disse não porque eu falei a longo prazo, eu sei que isso não vai me satisfazer profissionalmente. Porque Entendi. eu quero crescer na técnica, eu penso em fazer o diploma, eu quero me especializar, eu quero conseguir dar um atendimento de qualidade, e isso me frustra, né?
Poder ver essa Uhum. situação que eu vivi na clínica, eu falei, nossa, eu me sacrifiquei tanto, foi tão difícil eu chegar até aqui para E- ter essa situação. Eu falei, não, não era isso que eu estava esperando. Então foi bem diferente a expectativa da realidade, né? Então, esse que é o meu plano, e se não fosse esse, provavelmente seria de atender particular nos consultórios. Esse é o caminho. A gente que é especializada e que quer poder fazer a diferença tem que ser para esse lado aí. Não tem como entrar no sistema, tu não consegue. Entrar nesse sistema de convênio, tu Entendi, não consegue trabalhar. entendi. Ô Então, Mari, isso aí é uma baita de uma experiência, né? uhum. Nós, quando saímos do Brasil, queremos para outro país, achando que tudo vai ser mil maravilhas. Nem sempre, né? Não, a realidade às vezes é diferente. Totalmente diferente. Ô Mari, eu lembro na primeira série de lives, eu fiz uma live com o Paulinho Lessa, lá de Salvador, e tocamos num assunto sobre custo-efetividade. Uhum. Aí vocês têm, o Gustavo está perguntando novamente, se vocês têm alguma classificação por efetividade na relação clínica e o profissional. Uhum. Então, assim, falando sobre efetividade, isso me lembra para a gente falar sobre o IMC, que eu tinha comentado Sim, contigo antes. Então, sim, assim, primeiro que com a minha entrevista com o IOV, eu aprendi que os convênios não estão interessados no Mackenzie. Então, eles não estão interessados em economizar dinheiro, em ter um atendimento mais efetivo, porque ele falou que esse instituto, o IMC, que é do Mark Miller e de outros fisioterapeutas, muito tempo eles correram atrás dos planos de saúde para mostrar para eles que eles poderiam economizar dinheiro tendo profissionais do método Mackenzie trabalhando para sim, eles. E não deu certo, porque eles não estão interessados, porque eles querem aumentar o preço do convênio cada ano, né? Então, quanto mais as pessoas gastam, mais eles têm um motivo para aumentar o valor do seguro. Então, o que acontece é que a gente tem que ir atrás, né? Quem está interessado nesse custo-efetividade são as companhias que elas mesmas self-insurance, né? Que elas pagam sim, os convênios para os seus trabalhadores, para os seus funcionários. Então, essas clínicas querem economizar. Essas clínicas, não, desculpa, essas empresas querem economizar. Então, foi isso que eles fizeram com o IMC, que é o Integrated Musculoskeletal Care. Eles, com o site deles, eles mostram quantas pessoas conseguem, o quantas empresas podem economizar contratando eles. Então, o que eles fazem? Eles têm, eu inclusive liguei para eles na época agora da quarentena, né, para eu ver, será que eu consigo atender com sim, eles, fazer online? E aí, assim, eles têm um esquema que tu pode ser empregado deles ou tu pode ser parceiro. E aí, se tu for empregado ou parceiro, tu tem que passar pelo treinamento deles para garantir a qualidade, né? Então, tu passa pelo sistema todo. E eles têm, assim, a média de atendimento deles são mais ou menos 6 visitas. Com 6 visitas, tem que ter o resultado. O paciente tem que estar bom. Se não tá, se ele não melhora no tempo esperado, tu faz uma reunião com os diplomados lá, com os diplomados do Mackenzie, para eles te ajudarem o que tu tá faltando aí no tratamento, o que tu tá errando, o que tu não entendi. tá vendo, o porquê que a paciente não tá melhor. Então, tu tem esse apoio deles para garantir a qualidade que eles estão vendendo, né? Então, nesse caso, o Iov falou dessas grandes companhias, Whole Foods, ele falou de uma companhia de pneu aqui grande e outras grandes empresas que estão começando a fazer essa parceria com eles e para economizar dinheiro. Então, nesse caso, tem a sua vantagem, né? E eles só contratam profissionais certificados do Mackenzie e que passam por esse treinamento. E tu pode também ser parceiro deles. Então, por exemplo, assim, se eu posso ser a parceira de Nashville, passo pelo treinamento todo, e quando eles têm alguma empresa que tem funcionários em Nashville que precisam de atendimento, eles vão lá e mandam para minha clínica. Mas aí eu continuo sendo a minha clínica particular, aí eu pago uma taxa para eles e eles me encaminham os pacientes.
Então, tem esse esquema, ou tem o esquema de ser funcionário. De modo geral, nas clínicas grandes, custo-efetividade. Nessa última clínica que eu trabalhava, eles usavam questionários para mostrar em quanto tempo que o paciente melhorava, a média. E aí Sim. eles comparam se tu está acima da média do país, se tu está abaixo da média em questão de tempo de resolução do caso. Então, isso é um jeito que eles têm de avaliar como é que está o desempenho do terapeuta, mas, assim, não tem nenhum grande incentivo extra, digamos assim, para isso. É uma coisa que algumas clínicas fazem e outras não fazem nada. As outras só vão lá Sim. e marcam 1 milhão de pacientes para ti e boa sorte. Entenderam, pessoal? E boa sorte para todo mundo. Ô É. Mari, Gustavo novamente aqui está perguntando, uma coisa interessante, não sei se no Brasil os colegas têm esse hábito, vocês aí pagam, vocês têm seguro de saúde? Se a gente paga o quê? Desculpa, deu uma falhada. Um seguro de saúde para vocês? Se a clínica paga? Não, você é profissional. Ou a própria Isso. clínica? Uhum. Então, no caso de ser contratada por uma clínica, a clínica paga o plano de saúde para os funcionários. Se tu Uhum, trabalha 40 horas, né? De 32 a 40 horas eles pagam. Se não, aí tu tem que pagar sozinho, né? Tu mesmo paga o teu. entendi. E tem outra coisa, né? Aqui a gente paga seguro pra gente contra processos, né? Então todo mundo fala, tu não pode atender sem tu ter o teu seguro pessoal contra processos, porque se tu leva um processo desse, a tua carreira já pode arruinar a tua carreira. Eita, Então tu tem que também se contratar esse seguro para ti, né? entendi. Tem que ter então, né? Melhor ter para se proteger. Tem que ter, Ô tem que Mari, ter. quando você falou do custo-efetividade, dos questionários, tá? Uhum. Na hora eu pensei no Paulinho Lessa. Aí ele de Uhum. imediato já mandou uma mensagem aí. Quais são esses questionários que vocês têm aí? Então, essa última clínica que eu trabalhava, eles usavam o Foro, que é foto, né? PHOTO. Esse era o questionário que eles usavam para comparar o tempo que tu resolvia o caso comparado com a média. Então, por exemplo, assim, quando o paciente ele vai lá, ele preenche um formulário no primeiro dia, e a cada 5 visitas ele preenche de novo o formulário. Então, já no primeiro dia, com as informações que ele coloca lá, o sistema já prevê quanto tempo que vai levar para ele ter para ele ter a alta, para ele melhorar a Sim, situação dele. Então aí tu tem que ver se tu vai conseguir fazer ele melhorar antes daquele período, se tu vai ser acima da média, ou se tu vai ser abaixo da média e ele vai levar mais tempo contigo do que a média para melhorar. Então, esse é o questionário que eles usavam lá. E eu sei que o IMC, daí eles têm as próprias fórmulas dele, né? Eles têm o sistema deles que eles usam, os formulários dele, que daí é específico para eles. Mas eu sei que esse foro tu pode comprar. Tem site lá, tu pode comprar e tu pode usar. entendi. Aí vocês têm uma pergunta aqui do Roberto. Vocês têm aí algum órgão que defende o profissional, como no Brasil, COFITO, CREFITO? Tem a APTA, que é a Associação Americana de Fisioterapia. Sim, conheço. Então, então é eles que fazem esse papel. Então eles estão sempre mandando formulário, vamos lutar contra. Eles querem parar o reembolso da Medicare, que é o convênio aqui do governo, para telehealth depois da crise. Então eu recebo por e-mail, vamos lá, vamos preencher esse formulário e mandar para a gente expressar o quanto a gente quer que isso continue, que não é só durante a crise. Então eles estão sempre movimentando aí nesse sentido para tentar melhorar as condições de trabalho, né? Sim. O Mari, se der tempo, não se dá tempo sim. Pegar um gancho, quando você falou que ser tratado em grupo, você pegou experiências aí de culturas diferentes,
pessoas com culturas diferentes que não querem ou não podem ser tratados por mulher ou profissional ou ser tratados em grupo, como o caso de muçulmanos. Sim, sim. Então, na segunda clínica que eu trabalhei, a região que a gente estava lá é bem multicultural, super multicultural. Então, tem gente de todos os cantos do mundo, muitos muçulmanos, e essas mulheres, elas não podem ser tratadas na frente de homens. Então, tem que ter uma sala separada para cada mulher. Elas vão cobertas inteira, né? Da cabeça aos pés. E aí só pode ser tratada por mulher. Tem gente que tem os costumes das orações que eles fazem. Uhum. Então, teve um dia que eu entrei numa sala para paciente. E aí eu entrei, ela estava lá ajoelhada no chão, fazendo uma reza. E eu falava com ela, ela me ignorava. Aí eu Ah, falei, meu Deus, o que ela tá fazendo? Aí ela tava naquele momento que eles têm que rezar não sei quantas vezes por dia. E naquele momento ela tava ali no consultório fazendo aquilo. Aí eu fechei a porta, saí. Aí depois ela veio, ninguém vai vir me atender. Aí eu falei, gente, essa tem muitas coisas diferentes das culturas. Muita. interessante, né? E. Uhum, aham. E outra coisa que eu esqueci de falar que eu queria falar é que aqui, por exemplo, assim, se tu teve um problema no joelho e tu quer fazer uma ressonância, eles não deixam tu fazer ressonância. Tu tem que fazer fisioterapia primeiro. Então, tu tem que passar, fazer, sei lá, quantas o médico mandar. Então, tem muita gente que vai lá que não quer fazer. Tem muita gente que tem indo lá porque tá obrigada, porque ele quer a cirurgia ou porque ele quer o exame. E aí, isso é mais um fator que dificulta a nossa vida, porque aí tem muita gente que tá lá que não quer melhorar. Aí tu pergunta, quanto é que tá a dor de 0 a 10? 10. Quanto é que tá a dor hoje? 10. Todo dia tá 10. E a pessoa tá lá, numa boa, sobe, desce, E na faz verdade não tudo. é um poliqueixoso, né? Não, ele só fala 10 porque ele tá insatisfeito, ele não quer estar ali, ele só quer o que ele quer, que é, muitas vezes é uma ressonância, é uma cirurgia, é um procedimento, é o que for que seja. Então, isso também é complicado, de novo, voltando, né, para essas restrições do seguro. Então, tem Aí vários vocês perfis aí de têm, pacientes. uhum. Vocês têm algum valor mínimo de consulta, de cobrança, Não, não. aqui Então, no assim, Brasil? não que eu saiba, eu acho que não tem valor mínimo. Tem fisioterapeutas aqui que eu sei do particular que cobram 200, 200 e pouco, outros cobram 100 e pouco. Sessões particulares nessas clínicas tá de 90, 100, mais ou menos esses os valores. Então, Mas e aí vocês? O fisioterapeuta, ele é o de atenção primária ou não? aí vai depender muito da lei do estado. Então, eles têm aquela lei do direct access. Então, tem estados que o paciente pode ir direto para o fisioterapeuta sem passar pelo médico, e tem Mari, estados que não, só- vai acabar. Mari, sim, vamos parar nessa pergunta. A gente volta, pessoal, em um minutinho, tá? Não sai Tá ninguém bom, daí não. Vamos já continuar, tem voltamos. mais uns casos interessantes para a Mari falar aqui ainda. Então, tá bom. Até daqui a pouco. Vamos lá.